Muito bom, muito bom, muito bom. Fala rapaziada, beleza? Aqui sou eu, professor Novato Manel. E hoje é que eu vou ensinar aqui, eu vou dar aqui alguns conceitos básicos sobre a cinética. Bem, vamos começar aqui, né? O que é a cinética? Na verdade, cinemática. Bem, a cinemática é o estudo de movimentos de corpos que a gente vê pelo dia a dia. Por exemplo, nesse trajeto aqui que eu... Por exemplo, essa caneta é horrível. Por exemplo, nesse trajeto aqui a gente tem uma linha traçada e a gente tem um objeto, que é essa bolinha. E essa bolinha ela vai até pra cá, ó, pra direita. Então a gente está estudando o movimento do corpo dela. Antes de a gente entender cinemática, a gente primeiro tem que entender como é que funciona a história dela. Então, sem enrolação, bora lá. Fiz o bagulho aqui bonitinho e tal. Bem, primeiro a gente começa aqui com Galileu Galilei. Por que Galileu Galilei é o principal fundador dessa lei? Bom, porque antes a gente tinha aqui o Aristóteles. Muito lá tempo antes, vamos começar aqui por história na física, mas antes de Galileu Galilei, a maioria das referências dos físicos, autores, eram os antigos gregos, e Aristóteles era um deles. O Aristóteles ele tinha a teoria, mas sem cálculos matemáticos ou fórmulas, que era essa aqui, ó, que a força era igual à velocidade. Como assim? Ele dizia que nesse exemplo aqui que vocês podem ver, nesse exemplo aqui a gente tem aqui uma reta, a gente pode supor assim uma grama, e aqui a gente tem um objeto, pode ser uma bola, pode ser uma rocha, pode ser qualquer coisa. E aqui eu dei a velocidade dele que é 5 e vai em linha reta. Porém, quando a bolinha para, ela fica em repouso. Isso está aqui muito correto. Porém, ele disse que elas se igualam. O que isso quer dizer, que elas se igualam? Quer dizer que toda vez que eu tenho uma força que age em velocidade, então elas vão ser iguais. Então quer dizer que a força vai ser a mesma coisa que zero. Toda vez que ela se parar, vai ser igual a zero. Mas ele está completamente errado nesses quesitos. Por quê? Porque quando ele falou em parar, que ela para totalmente, a força se iguala, ele não conhecia isso aqui, ó, o atrito. O que é o atrito? O atrito é a força entre dois objetos ou duas superfícies. Por exemplo, a gente pode dar aqui, que eu fiz aqui, ó, a gente tem duas superfícies. A gente pode, aqui, ó, isso aqui parece um beco, mas não é um beco. Isso aqui é um tapete. Isso aqui a gente vai fazer o atrito eletrostático mais pra frente, que a gente vai ver mais. Basicamente esse bonequinho, esse carinha aqui, ele tá encostando no pé no tapete. Se a pessoa esfregar, ela gera energia eletrostática. É a junção de duas superfícies. O outro exemplo aqui também é que a gente pode pegar a borda da sua pia e botar um gelo. Se a gente botou o gelo e depois sólido ele passa de sólido para líquido, fica meio que fica escorregadio aqui. Mesmo dá para quando você vai limpar sua casa, fica tudo escorregadio e tal. Desconsiderando o atrito, também é possível que o vácuo ele vá corretamente. Outra coisa que ele também errou, que a gente comprova com o Newton anos depois, é que ele disse que a força se iguala à velocidade. Os caras estão uma bosta, velho. Essa merda. A força se iguala à velocidade. Mas na lei de Newton a gente vê que a força é igual a massa vezes a aceleração. O que isso quer dizer? Eu acho que isso aqui era um A, sei lá. Bem, a força é igual a massa vezes a aceleração.
Bem, a força de Newton, eu não vou entrar muito em detalhes, mas quer dizer a força que você exerce sobre um objeto. Por exemplo, se você... Eu vou desenhar aqui. Mas se você está nessa linha aqui, você tem um quadrado. Vamos dizer que tem uma pessoa que empurra isso. Então a força que ela vai exercer vai ser igual a massa vezes a aceleração do objeto que a pessoa vai fazer sobre o objeto. Continuando, Galileu Galilei fazendo experimentos, a gente pode ver que toda vez que a gente tem algum objeto, vamos supor, você traça uma linha, vamos supor que você pegue uma régua e você trace e você pegue uma bolinha de gude. Você percebe que tem um padrão matemático. Por quê? Isso também vale para coisas que caem verticalmente. Usando o exemplo da régua, toda vez que a gente for, vamos supor que aqui sempre vai ser o zero. Sempre vai ser o zero. Toda vez que eu jogo isso aqui para frente, vai haver um certo tempo até ele chegar até esse local, que eu vou dar o nome de y, e o tempo vai ser x, porque ainda não, como não havia o padrão matemático, então também dá no mesmo. O mesmo vale aqui para quando cai coisas verticalmente. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ele vai fazer uma trajetória, ele vai de cima para baixo. Então se eu jogo a caneta, jogo para cima, a gravidade vai empurrar para baixo. Ele vai ter um ponto até um ponto final, um ponto de pico, depois cai. Ele vai e volta. Ele vai e volta na mesma proporção, mas isso fica para outro tipo de assunto, mais complexo. Então, chegando aqui ao padrão matemático, a gente tem essa forma: velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Antes de a gente começar a entender o que é a velocidade média e o que é ΔS, o que é ΔT, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais. O primeiro fundamento é um corpo. O que é um corpo? O corpo pode ser qualquer coisa. Por exemplo, o corpo, você acha que isso aqui, você acha que eu estou me referindo ao corpo, esse corpo humano? Também. O corpo pode ser qualquer coisa, dependendo da sua referência. Pode ser qualquer coisa, pode ser esse carro, pode ser esse bicho aqui, pode ser esse mouse, pode ser qualquer coisa, dependendo do exemplo. Então o corpo vai ser sempre alguma coisa que o enunciado pede. O segundo ponto aqui é o referencial. O que é o referencial, cara? O referencial é o que um observador vê. Por exemplo, você está vendo que esse carro aqui, ele está a 80 km por hora se dirigindo à direita. E aqui temos um observador. Você vê que o carro ele se move a 80 km por hora, correto? Mas a pessoa lá dentro também acompanha a sua velocidade. Por quê? Porque se ela acompanha o movimento do carro, porque, cara, porque os dois se igualam em velocidade. Bem, mas aí fica outra pergunta. Para a pessoa que está de fora, você está a 80 km por hora, correto? Vamos supor que esse carro aqui passa 80 km por hora na via. Bom, para a pessoa aqui, você vai estar 80 km por hora passando assim voado. Mas para ela você vai estar... Mas para você vai estar em repouso. Qual que é a diferença entre repouso e referencial? Aqui tem uma diferença porque repouso é quando você acompanha eu vou desenhar aqui, mas repouso é quando você acompanha a velocidade de alguma coisa. Por exemplo, se alguém está aqui nessa bola, meu Deus, se alguém está aqui nesse objeto X e acompanha o movimento, então você relativamente está parado, você está parado dentro de um objeto, porém você está em movimento.
O que significa? Que você está parado em um local, só que você está em movimento. E o nosso observador aqui, que vai ser o nosso grande, esse cara aqui, ele vai ver que você vai estar a uma certa velocidade. Se ele tiver 20 km por hora, você vai estar 20, mas para você vai estar só parado. Isso é muito louco de entender. Então, muitas das vezes o referencial depende muito. Às vezes a gente pode usar exemplo como trens, ônibus, varia de bastante. E vamos ver aqui o que eu escrevi aqui. Terceiro. Isso aqui é relativo. Aqui, ó, a posição depende do referencial. Aqui, ó. Quero circular esse metal nojo, a posição depende do referencial. Desculpe as letras que tá horrível, cara, porque primeira vez fazendo, mas eu consigo explicar, consigo traduzir, então fica bem melhor. Intervalo de tempo. Aqui a gente vai entrar mais volta aqui na fórmula ΔS por ΔT. E a gente vai dar uma olhada rapidinho mais tarde. Agora a gente vai ver aqui o que é trajetória. Trajetória é essa reta aqui, essa reta que foi traçada aqui. E a trajetória vai ser esses pontinhos aqui que são onde o corpo vai estar. Por exemplo, meu corpo está aqui, ó, está aqui. Então, nos próximos passos dele, ele vai passar aqui, aqui e aqui. Show de bola? Tá. Outra coisa que a gente vai ver também são corpos extensos. Aqui vai uma especificada a mais, mas principalmente a gente vai ver aqui um exemplo muito bom, que é aqui, ó. Aqui a gente vai ver corpos extensos e ponto material. O que é um corpo extenso? É um corpo que tem uma grande distância, não. Caraca, me esqueci, né? Diâmetro não, distância. Cara, tem um grande comprimento, tem um grande diâmetro. O que isso quer dizer? Que o tamanho dele vai influenciar na velocidade. Então, por exemplo, se eu tenho se eu tenho aqui um avião, o tamanho dele vai influenciar na velocidade, correto? E aqui o ponto material. O ponto material vai ser algo desprezível, tá, do tamanho do objeto, porque a maioria das questões, quando se usa ponto material, é que ela não especifica o tamanho na verdade, o comprimento de algum corpo. Então, meio que a conta vai normal. Meio que a conta se usa lá pelo que a gente vê aqui, ó. A gente vai usar o ΔS por ΔT. E aqui o espaço vai ser onde o corpo se encontra no momento. Por exemplo, se eu fizer uma reta aqui, o espaço que ele se encontra aqui, que ele está no ponto 1, então o espaço que ele se encontra está no ponto 1. Bem, voltando aqui para o ponto material, e ponto extenso, aí vai um grande exemplo. Suponha que aqui eu tenho essa reta e esse corpo aqui, Nele, a gente vai de 0 até 10. E o intervalo de tempo que ele chega lá é 5 segundos. Então, nessa, a gente vai fazer 10 por 5. Vai dar 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Agora, já em pontos em que ele especifica, que é o ponto extenso, vamos dizer que essa bolinha aqui ela tem 10 centímetros. E ela precisa atravessar um túnel de 10 metros. O que isso aí vai acontecer? Bem, a gente vai calcular o tempo em que o corpo vai atravessar o túnel em total.
Como aqui tem 10 metros, aqui tem 10 centímetros, a gente vai ter que transformar centímetros para metros. Então vai ficar 0,1. Deixa eu fazer aqui, ó. 10 mais 1, 0,1 vai dar 10,1. O tempo estimado vai ser 5 segundos, então 10,1 dividido por 5 vai dar 2,02. Vai ser o tempo de travessia disso. E agora a gente vai aqui para unidades de medida. O que são as unidades de medida? Vão ser o tempo em que a posição, praticamente o ΔS vai ser isso aqui, esse aqui vai ser o ΔT. O que é o ΔS? O que é o ΔT? A gente vai ver já já. ΔS, deixa eu fazer mais bonitinho. O S ele vai medir km por hora e metros por segundo. Já o tempo vai ser, pode medir por segundos, por minutos ou por horas. E sempre a gente vai multiplicar, a gente sempre vai fazer isso aqui, ó. Se a gente quiser fazer km por hora para metros por segundo, se a gente não pedir, a gente vai dividir por 3,6. E se pedir para fazer por metros por segundo para km por hora, a gente vai fazer por, a gente vai multiplicar por 3,6. Agora você se pergunta, do porquê que a gente vai fazer por 3,6? Isso é muito simples. Aqui é um cálculo matemático simples, mas se aqui você tem 1 km em 1 hora, vai dar sempre o mesmo resultado, se não me engano. Se fizer por valores distintos. 1 km é o mesmo que 1000 metros. E 1 hora ser 3.600 segundos. Por quê? Eu vou explicar aqui direitinho. 1 hora 60 minutos. Ó, 1 minuto é igual a 60 segundos. E nesse tempo, em 1 hora, a gente tem 3.600 segundos. Não vou apagar não, velho. Deixa aí também, né? 3.600 segundos. Nessa então vai ser, como aqui vai se igualar, que a gente vai multiplicar por 100, vai ficar 1 metro e aí vai ficar 3,6. Como esse 1 metro aqui não vai servir de nada, então a gente vai ficar com 3,6. É isso aqui. Tá, a gente já deu uma olhada aqui nas unidades de medida. Agora a gente vai ver aqui a fórmula em geral. A gente vai ver aqui Vm dividido por ΔS por ΔT. Primeiro a gente tem que entender o que é cada. O que é delta? Delta sempre representa variação, então qualquer conta que você for ver aí, mas se você for ver básica, b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. 2 vezes a. Aqui também tem delta, que delta seria o que? Seria a variação do número que você vai encontrar lá na fórmula. Isso é um bom exemplo. Então delta sempre vai ser a variação de alguma coisa, não vai ter um valor específico, às vezes distinto de zero. Delta T, variação do tempo. A gente vai ver que a variação do intervalo de tempo. E em segundos a gente vai ver aqui a variação da posição. Eu dei uma explicadinha aqui, mas a quarta vai ser o intervalo de tempo. O que é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo vai... O que vai ser esses intervalos? Vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Esse aqui é o tempo inicial, esse aqui é o tempo final, que é representado por TF menos TI. E o deslocamento a gente tem aqui, que é o SF, que é posição final, menos a posição inicial. Voltando aqui, nessa a gente vai chegar nessa variação, e aqui Vm significa velocidade média ou velocity media. Esse inglês horrível. E como eu tinha dito agora há pouco, se ΔT e ΔS são o mesmo que TF, é o mesmo que
é o mesmo que aquele intervalo de tempo final para inicial. Geralmente velocidade média a gente vai usar quando ele dá só os valores brutos mesmo, sem final, sem nada, só valores brutos. Tipo assim, a pessoa andou 15, sei lá, foi de 0 a 15 em 5 segundos. Aí você vai lá, 15 por 5 dá 3. 3, dá 3. Agora já nesse tipo de cálculo aqui ele é mais um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente vai ter a velocidade final com a velocidade inicial. Um exemplo que eu fiz aqui foi que, supõe nesse gráfico aqui, esse objeto aqui é a origem, correto? Ele sai do espaço inicial 4. Vamos supor que aqui seja tipo uma régua grande, só que em forma de piso, como se fosse em forma de, tipo assim, cada passo vai representar um número. Então se aqui, então o passo deve ser 3, 2, 1 e assim vai. Uma coisa aqui, o espaço inicial vai ser 4 e ele vai terminar em 10. O tempo inicial vai ser 0 e o tempo final vai ser 2. Geralmente sempre o tempo inicial vai ser 0 porque sempre começa, 99% dos casos. Alguns nem sempre. Então aqui a gente vai fazer aqui, ó, 10 menos 4, tempo final por menos o tempo inicial. E aqui vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Vai ser 2 menos 0. Vai ficar 6 dividido por 2, que vai dar 3 metros por segundo. Agora que a gente já chega na velocidade escalar. O que é a velocidade escalar? Que ela vai aumentando, ela vai... Cara, a velocidade escalar, ela mede a distância. Ela mede o gasto de energia. Como assim um gasto de energia? Por exemplo, nesse exemplo aqui ele vê o total percorrido. Geralmente, como em apps, vamos supor que você vai fazer uma caminhada na praia. Vamos supor que você fez 8 km. Temos a coisa pra caramba, viu, bicho? Aí você fez isso em 1 hora. É exemplo, né? Você acha que é impossível fazer em 1 hora? Desse intervalo de tempo você vai fazer 8 km em 1 hora. Mas você não vai ficar lá no local que você parou. O que você vai fazer? Você vai voltar. E você gasta mais 1 hora. Vamos supor. Você tem um fôlego do caralho. Logo, as velocidades vão se somar. Se eu fui 8 km andando pra frente, eu vou ter que voltar, vou somar 16, vai ficar por 2, vai ser igual a 8. Puxa, saiu. Droga. Daí vai ser igual a 8. O mesmo daqui pro meu exemplo que eu fiz aqui, ó, vai ficar 100 metros por segundo. Eu faço aqui, ó. Cara, independente se você vai pra frente ou pra trás, vai dar mesmo isso aqui, ó. Que você vai, soma a velocidade da frente e soma a velocidade voltando. Então vai ficar que eu dei um tempo ali, né, 100 metros em 2 segundos. Vai e volta e deu 100 por 4, vai dar 50 metros por segundo. E uma última coisinha que a gente vai dar uma olhada aqui são os progressivos e retrógrados. O que é o movimento progressivo e retrógrado? É quando esse carinha aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele é maior que zero, o que significa que o movimento dele está indo para a direita. Agora, quando ele faz esse movimento aqui, ó, quando o V dele, quando ele volta para trás, ó, ele vem para cá, o V é menor que zero. Se ele vai para a esquerda, é negativo. Então,
O que é maior, que é positivo, vai ser o progressivo. E o menor vai ser o retrógrado. Grado. Com acentinho. Bem, em alguns aqui a gente vai ver em sinal de menos na escala não existe. Então aqui na velocidade média a gente vai. Então alguns aqui a gente vai poder usar, tipo na velocidade média. Menos 100 dividido por 2 vai dar 50 metros por segundo. Que vai ser o V menor que 0. Então vai pra lá. E no outro vai ser na vetorial. Só que isso aqui é um pouquinho mais complexo. Precisa de uma aula mais completa também. É que eu tô só introduzindo o básico. Aqui ó. Para dar uma introduçãozinha básica aqui para vetorial. O vetor ele sempre vai indicar. O vetor é essa setinha aqui ó. Ele sempre vai indicar a direção e para onde vai. Ele especifica mais. E aqui mais pra frente eu vou fazer que a gente vai ter um aprofundamento. O que seria o aprofundamento? A gente vai dar uma olhada aqui ó, em velocidade média com limite. E que seria a velocidade média com limite? Seria a velocidade que tende a próximo perto de zero. E a gente vai usar essa formulazinha aqui, essa chegando para essa cá, tipo uma derivada. A gente vai introduzir esse cálculo muito complexo. Tem isso aqui que é a medida harmônica. Que esse aqui ó, velocidade média igual 2v1 vezes v2 v1 vezes mais v2. E a gente também tem essa linda integral Vm igual a 1t por integral 0 tendendo a t v sobre vezes t por dt. E eu acho que é só, cara. Foi uma linha bem rasa, mas com os conteúdos bem complexos. Isso aqui foi só pra mim ter uma base, porque eu gosto de fazer isso aqui, cara. Minha primeira vez, eu quero deixar esse vídeo de recordação só pra toda vez que eu for precisar revisar um assunto. Eu dei uma pesquisada bastante profunda hoje, eu tô com vontade de fazer isso aqui. Então meio que acabou, cara. Acho que próxima aula eu me dou assim umas questão de. Mas questão mesmo, a gente vai do básico ao avançado. Além disso, é a minha primeira vez fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. Esses cartões assim, então não vai ficar meio uma bosta mesmo, mas seguindo evoluindo. E eu pretendo postar mais se der, né? E aí eu vou aprendendo mais. E além do exercício, a próxima aula vai ser. Vou até marcar aqui pra vocês aqui, ó. Até agrossar aqui o bagulho, lá ele. Próxima aula, a gente vai dar uma olhada em movimento uniforme. Que a gente tem essa fórmula aqui do S igual a S0 mais V vezes T. Por favor, não chame isso aqui de fórmula de sorvete. Isso não é legal. Não é legal, não é o que queremos aqui, queremos aprender. Então a gente vai dar uma olhada em movimento uniforme, que a aceleração é constante. Que a gente não vai ver aceleração ainda, futuramente vai ver aceleração. E entre outros. A gente vai dar uma olhada também em queda livre mais pra frente. Tudo que a cinemática ensina, basicamente. Então é isso aí, meus amigos. Eu dei uma demonstrada aí nisso aqui eu dei uma demonstrada de como que a gente chega primeiro foi a história e como que eles chegaram a esse tipo de equação. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente chega nessa fórmula aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Isso. Agora eu vou parar a transmissão. Obrigado por assistir a aula das 30 minutos. Caraca, véio, foi bastante rápido. Os conceitos assim bem rápido, foi bem raso pra quem quer aprender, né, cara? Pra quem quer aprender tipo assim mais calmo, é de boa, mas isso aqui foi resumo do rápido e
E tudo que eu entendi, eu peguei. Eu vi por livros, internet, eu vi aula, eu vi por. Óbvio, eu vi por IA, mas também. É isso, rapaziada. Olha aí minha cara. Cadê? Desapareceu minha cara aqui. Propriedades. Ixi, mataram minha cara. É isso aí, mano. Falou, rapaziada. Obrigado.